Agora nós já estamos ao vivo, Ana, se vocês conseguirem compartilhar, a gente já inicia já. Marcos, e como é que está essa história da pandemia aí? Atividades todas paradas, presenciais, né? Sim, aqui no Rio, tudo parado. Todo o movimento espírita está obedecendo o isolamento social. Aqui nós temos visto algumas tentativas. Sim, pode falar, Alexandre. Aqui nós estamos vendo alguns movimentos começando a querer fazer e tal, mas eu não sei. Nós resolvemos que não vamos voltar, né? E acho que até o final do ano a gente não consegue voltar, não. Olha, é o que tudo indica, viu? Porque realmente a pandemia não está sob controle, né? Nós estamos vendo isso, né? Realmente é um risco. Eu acho muito arriscado. Ninguém sabe direito o que está acontecendo de verdade, né? Infelizmente, nós sabemos que algumas autoridades públicas manipulam, né, os fatos. Eu acho muito arriscado. Ninguém sabe direito o que está acontecendo de verdade. Desculpa, meu celular. Mas vamos ter fé em Deus, vamos continuar a nossa caminhada, fazendo tudo que é possível. Acho que é o que resta para a gente agora, não tem? Sem dúvida. Infelizmente, nós sabemos que algumas autoridades públicas... Difícil aí, Ana Lúcia. É difícil. Pronto. Agora está tudo em ordem. Bom, gente, um minutinho só. Nós já vamos iniciar, falta para as 10. Nós já iniciamos já, tá? Okay. A Mariana está aí com a gente, Marcos. Ela falou que está fazendo um curso com você no IBEM, né? Verdade. Mariana de Barra Bonita. Ela falou para mim hoje de manhã. Já consegui compartilhar aqui, viu? Já? Nós já vamos iniciar também. O meu aqui, hoje ele deixou entrar. Vamos ver se... Bom, gente, nós podemos começar. Bom, Marcos, agora... já com calma, bom dia, obrigado de ter aceitado o convite, né? Nós estamos conversando aí um tempinho para a gente conseguir agendar, bater as datas, que a gente pudesse fazer esse bate-papo. Nós temos feito esses bate-papos no domingo, Marcos, com vários assuntos. A gente começou com o pessoal da área artística, foi super bacana, o pessoal de uma vertente que a gente pouco faz, né, normalmente no dia a dia da casa, e vários outros segmentos, né? E a gente tem tentado... com jovens, principalmente com essa preocupação da educação espírita. E sabemos do seu trabalho, temos uma admiração muito grande. Então, a ideia é a gente realmente trocar ideia, trocar informações a esse respeito, principalmente nesse momento, né? A gente estava falando um pouquinho fora do ar, tem muita gente que já estava ouvindo a gente comentar, da dificuldade, né, que está tendo nesse sentido, embora a ferramenta da tecnologia, da internet, tenha ajudado, inclusive ampliando, né, os horizontes em relação a isso, mas a ideia principal é a gente conversar um pouquinho disso, da importância, né, que você mais do que ninguém pode nos dar esse norte em relação, a gente tem conversado com alguns amigos, da dificuldade, né, que a gente encontra, que a gente vê nas casas espíritas
em relação à educação infantil, ou a pouca importância que se dá a esse trabalho tão importante. Então, a ideia é essa. A Ana e a Cláudia vão estar com a gente, são os responsáveis pela educação infantil. A gente inventou mais moda e elas estão fazendo online já faz 3 meses. Então, a ideia é a gente bater um papo em relação a isso. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo carinho, desde quando a gente entrou em contato para esse bate-papo. Espero que se aproveite, que a gente aproveite muito essa manhã agora, tá bom? Tá muito bom, Alexandre. Eu que agradeço pelo convite, por estar com vocês esta manhã para conversarmos sobre a educação na visão espírita. Com certeza, nada melhor do que um bate-papo, porque fica mais dinâmico, né, e nós poderemos explorar melhor o tema. Joia. Cláudia, Ana, vocês querem falar alguma coisa para a gente iniciar? Não, só queria agradecer a participação, né, da gente poder participar. Na verdade, nós somos aqui ouvintes e aprendizes para sugar todo o seu conhecimento aí, para a gente conseguir colocar em prática nesse projeto que a gente iniciou já há 3 meses. Bom, Marcos, só para a gente começar. Oi, fala, desculpa, Cláudia, pode falar. Eu agradeço, né, poder participar, porque a gente tem um cuidado, como eu estava comentando ontem com o Alexandre, com as crianças, né, porque tem várias idades. Então, assim, acho que a nossa maior dúvida é não fazer tão infantil para poder atingir o adolescente, né, e o nosso problema também é não falar uma linguagem tão de adolescente que não possa atingir as crianças. Porque no presencial a gente separava, eram turmas separadas, e agora a gente está fazendo uma única educação, né? Então, a gente tem muita dúvida em relação a isso. Tá certo, ok. Só para você entender, Marcos, para a gente começar esse bate-papo, na verdade, primeiro eu gostaria muito que você falasse, antes da gente entrar nos comentários da Ana e da Cláudia, que você falasse um pouquinho do IBEM, que na Mariana, nós comentamos agora da Mariana, que ela está fazendo curso com você, e a gente sabe que são vários cursos, sempre relacionados à educação e ao espírito, mas a gente sabe que são muitas vertentes. Inclusive, ela comentou que acho que é de família que ela está fazendo. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho do que é esse projeto, porque muita gente que às vezes acompanha a gente ainda não conheça, e a gente acompanha e é extremamente interessante e importante. Então, eu queria que você desse, assim, pelo menos uma visão geral para as pessoas, inclusive para depois procurarem o endereço, saberem como é que funciona, como é que pode se inscrever nesses cursos, né? Agora, principalmente nesse momento de pandemia que a gente comentou de tudo online, com certeza muita gente está procurando e buscando. Eu acho que isso vocês devem estar sentindo aí também, né? Bom, o IBEM Educa é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que surgiu em 1999. Sou um dos fundadores do IBEM, junto com outros educadores. Não é uma organização religiosa, tá? Uma organização educacional. Eu sou espírita, mas alguns também que trabalham são, mas nós especificamente trabalhamos com os professores e as escolas de todo o Brasil, inclusive através das secretarias de educação. E em 99 nós surgimos por esse ideal de realizarmos uma educação transformadora, uma educação inovadora, que mudasse esse status da nossa educação, que está muito confundida com ensino, né? Simplesmente com ensinar conteúdos curriculares. E aí nós iniciamos formatando o primeiro projeto, que foi a pedagogia da sensibilidade. E, na sequência, porque veio uma pergunta, né? Como colocar em prática a pedagogia da sensibilidade nas escolas? E aí vai surgir o segundo projeto, que é o projeto Escola do Sentimento, que é considerado um projeto de escola inovadora e que pode ser aplicado em qualquer escola, qualquer rede de ensino. Aliás, deixa eu fazer aqui um reparo, né, porque eu não gosto de falar rede de ensino. Nós deveríamos nos acostumar a falar de rede de educação. Tá? Rede de ensino já é um desvio, porque a educação não é simplesmente ensinar. Mas, enfim, toda escola, seja particular ou pública, pode trabalhar dentro do projeto Escola do Sentimento. E, na sequência do trabalho, surgiu o programa Vivendo Sempre em Paz, que é um programa voltado para aplicar a política da paz dentro da escola. Nós iniciamos, então, com palestras,
treinamentos, seminários, tudo presencial, quando em 2007 nós começamos a abrir a educação à distância. Tivemos uma primeira experiência, que foi bastante positiva, mas que não foi assim tão profissional, e iniciamos, na verdade, em 2018, é que nós iniciamos de uma forma bem mais profissional, porque aí nós conseguimos um companheiro que é da área de tecnologia da informação, e aí sim nós dominamos a plataforma Moodle de educação à distância. Então, hoje, nós estamos chegando a 25 cursos que são dedicados aos professores e educadores de uma forma geral. Então, nós temos cursos específicos na área de educação, cursos voltados para gestão e cursos voltados para os pais, né, que é dentro da temática família. Vamos lançar agora, até o final deste mês, mais 2 cursos, então nós estamos caminhando, né, e tentando envolver o professorado, os educadores de uma forma geral, para conhecerem essa visão que é espiritualista, né, não espírita propriamente dita, porque como nós lidamos com as escolas, o professorado, todos nós do IBEM Educa tomamos cuidado muito grande em respeitar as crenças. Eu lido com professores evangélicos, católicos, materialistas e assim por diante. Tá? Inclusive, foi até interessante uma vez, em uma cidade de Minas Gerais, a convite da Secretaria de Educação para fazer um seminário, treinamento com os professores, e quando deu lá um intervalo, uma professora chegou para mim, bem baixinho, né, ao pé do ouvido. Vem cá, você não é o Marcos Demário, autor daquele livro Visão Espírita da Educação? Eu falei, sou, mas você vai falar isso só para mim aqui dentro. Né? Eu não estou como espírita, nem posso falar do espiritismo aqui. A Secretaria de Educação vai me enforcar, vai me expulsar da cidade. Não, eu compreendo, claro. Mas, olha, nós temos um centro espírita aqui na cidade. Tem reunião hoje à noite. Se eu gostaria de ir, mas já está fechada. Ao invés de eu ficar nas paredes do quarto do hotel, claro que eu aceito o convite. Mas entenda, estamos aqui num evento da Secretaria de Educação, entre professores, eu não posso falar de espiritismo. Embora eu cite Deus, né, tem um discurso mais ou menos espiritualista, mas esse é o trabalho do IBEM. E nós temos sido muito procurados pelo movimento espírita, e isso gerou a adaptação do projeto. Então, surgiu aí, particularmente como Marcos Demário, surgiu, então, o projeto Educação do Espírito, que é um projeto, então, voltado para a área da evangelização espírita infanto-juvenil dos nossos centros espíritas. Quem quiser conhecer os projetos, todos os trabalhos do IBEM, fazer contato, nós estamos às ordens para atender, e hoje estamos trabalhando exclusivamente online. Na internet, o endereço é ibemeduca.com.br. Tá? Repetindo aqui, ibemeduca.com.br. Entre no site, vai conhecer todo o nosso trabalho, blog, Face, etc., os contatos, e estamos aí às ordens de todo mundo. E os cursos online, as matrículas estão sempre abertas, porque nós iniciamos turmas no início de cada mês. Então, é uma coisa que não para. Tá? E nós temos a plataforma específica, o site específico da educação à distância, mas que todos vão acessar através do endereço geral que eu dei agora, ibemeduca.com.br. Esse é o nosso trabalho. Jóia. Marcos, antes das meninas passarem, eu gostaria até que elas te explicassem o que aconteceu. Eu só dar uma geral e elas vão te falar mais ou menos o que acabou acontecendo. Nós tínhamos um presencial, por conta da pandemia, nós paralisamos. E é num bairro extremamente carente, e a gente, no primeiro momento, se preocupou com a alimentação, que no sábado a gente serviu o almoço. Então, foi o mais urgente naquele momento. E, realmente, como quase todos, nós conversamos com vários centros, vários amigos, várias casas, e realmente todo mundo acabou se despreocupando com a educação infantil, né? Como sempre. Né? E nós também. Foi assim, foi desatento, nós estávamos pegando o que era mais urgente, o mais emergencial, e depois de quase um mês e meio de paralisadas as atividades presenciais, uma pessoa que acompanha a nossa página e tal,
nos procurou e falou, olha, eu fui assim, intuído, me falaram, por que vocês não estão fazendo nada para as crianças? Por que vocês não começam, né? Tem um trabalho bacana na internet, de repente. E aí nós começamos, e aí a preocupação da Cláudia. Então, assim que nós começamos a transmitir a educação infantil num formato de 30, era no início, nós estamos fazendo em 40, 45 minutos, mas a preocupação delas, e nossa, tem sido exatamente essa. Como é aberto e não dá para segmentar, né? Nós não conseguimos criar 4 ou 5 turnos, como a gente tem no presencial, a preocupação delas e o cuidado delas tem sido tratar os assuntos, os temas, que consigam chamar a atenção das crianças menores. Até hoje nós temos uma média de 13, 14 anos, é a faixa que tem participado com a gente. Na faixa de 8 a 9, a 13, 14 é o que a gente tem percebido. Então, o maior trabalho delas tem sido nesse sentido. E antes disso, delas comentarem com você tocou no assunto, e eu não sei como é que é a sua visão disso. Nós tivemos um impasse muito grande durante muito tempo. Olha, a evangelização infantil, a educação espírita infantil, e nós acabamos sempre optando pela educação espírita infantil e não por evangelização. Isso é uma coisa muito pessoal, isso é meio trauma de casas espíritas, da evangelização ter tratada como creche e não ser dado valor, ou não se direcionar como a codificação nos orienta, né, que seria a educação do espírito. Você falou agora há pouco, por isso que eu aproveitei a deixa. E a gente tem esse cuidado, e a preocupação é essa, né, é da gente estar falando. E você comentou do IBEM, e a Ana e a Cláudia têm esse cuidado. O menino que participou com a gente ontem, sempre no final do mês, as crianças participam, né? O menino era católico até outro dia. Continua, e ele fala com uma bagagem muito católica, enraizada em relação a isso, e que está se interessando e vendo. Então, essa é uma outra preocupação nossa. Quer dizer, nós temos pais e crianças de diversos, pela curiosidade, pela necessidade de estar se falando de Deus, a gente está percebendo que está chegando outro tipo de criança que a gente tem. Então, nesse sentido que a gente falou. Então, eu queria, a Ana e a Cláudia vão falar para você o que elas estão falando, para a gente discutir um pouquinho, mas eu queria, antes disso, que você me falasse um pouquinho disso. Qual que é a sua visão em relação a isso? Porque a nossa preocupação sempre foi a de tentar seguir Kardec, a orientação da codificação em relação à educação espírita, e não evangelização, né? Eu sempre me traz sempre uma coisa meio rançosa, ainda talvez devo ter feito muita bobagem nas anteriores, e essa palavra evangelizar sempre me pega um pouquinho, parece que eu tento convencer, e é uma coisa minha. E pela codificação ele sempre fala em educação espírita, por isso que a gente acaba tentando trazer para essa realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, e depois a Cláudia e a Ana falassem com você dessa história. Tá certo. Alexandre, olha só. Primeiramente, vamos entender o histórico do espiritismo aqui no Brasil. Isso é muito importante nós termos essa visão. Quando o espiritismo adentrou a nossa nação, isso foi ainda no final do século XIX, quando o Brasil imperial. E atingiu primeiramente a elite, porque as obras de Kardec chegaram da França em francês. E embora o Brasil imperial tivesse uma influência muito grande da cultura francesa, mas só a elite falava francês. Então, no início, só aqueles que conheciam a língua francesa tiveram realmente o contato, puderam efetivamente entender o espiritismo. Aos poucos, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro, eles foram entendendo que precisavam traduzir. Então, os escritos começaram a vir de forma esparsas. Começou lá com Teres de Menezes, em Salvador, o jornal O Eco de Além Túmulo, que até Allan Kardec publicou, porque ele surgiu ainda quando Kardec estava vivo. E depois, no Rio de Janeiro, com o Joaquim Travassos, que foi o primeiro que traduziu o Livro dos Espíritos. Nós aqui no Brasil, quase que de imediato, ao absorvermos o espiritismo, nós o absorvemos por dois caminhos, duas frentes: mediunidade e assistência social. Muito simples de entender isso, porque nós somos, de uma certa maneira, muito espiritualizados, estamos muito ligados a isso, e o contato com a cultura africana que veio para o Brasil e que trouxe muita coisa ligada à mediunidade. Então, nós
temos os médiuns com uma certa facilidade aqui do nosso país. Então, a explosão de médiuns foi quase que de imediato, e assistência social, porque mesmo no Brasil Império nós já tínhamos problemas com a pobreza, com a miséria, a injustiça social. E nós entendemos o fora da caridade não há salvação, abraçando imediatamente essa área de auxiliar o próximo, mas do ponto de vista material e do ponto de vista da saúde, através da homeopatia e dos métodos de cura. Isso prevaleceu durante muito, mas muito tempo mesmo. Só a partir da década de 1960, com Chico Xavier, que acende muito as editoras espíritas, os livros, é que nós começamos a perceber que para praticar corretamente o espiritismo, precisávamos estudá-lo, compreendê-lo, mergulhar efetivamente nele. Mas a campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita, ela só vai surgir na década de 80, assim como a campanha da chamada evangelização espírita infanto-juvenil, que eu, particularmente, também prefiro chamar de educação espírita, porque aí nós temos uma amplitude maior. Embora o termo evangelização não esteja incorreto, porque evangelho significa, na verdade, a boa nova. Então, a evangelização seria a nossa religação, né, com as lições do evangelho, seria nós nos moralizarmos, nos espiritualizarmos. Eu lembro, quando a Federação Espírita Brasileira lançou as apostilas para a evangelização espírita infanto-juvenil. Eu participei aqui no Rio de Janeiro desse processo de divulgação no estado do Rio. Fazia parte do antigo Departamento de Mocidades da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que hoje é o CERJ, que é Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Nossa, como nós trabalhamos com aquelas apostilas. Mas, na sequência, eu fui percebendo que, embora para a época tivesse sido realmente essencial, porque deu o pontapé para isso, para centros espíritas que estavam ligados só à mediunidade, só a palestras públicas e fazer assistência social, porque realmente nós colocávamos as crianças e os jovens em segundo plano, então foi um material pedagógico muito importante, mas que com o passar do tempo ficou superado, porque os evangelizadores espíritas, eles passaram simplesmente a copiar o material e aplicar, e sem levar em consideração o seu público. A realidade de cada lugar. Era copiar e aplicar. E é claro que isso começou a dar errado com o passar do tempo. E novas propostas pedagógicas foram surgindo, porque, primeiro, nós temos que lembrar que a criança é um espírito encarnado, que traz toda uma bagagem, e que Allan Kardec, já em O Livro dos Espíritos, defende que todos nós trazemos ideias inatas e tendências de caráter, e que precisam ser trabalhadas. Outra, aqui reencarnado, a criança, ela tem uma realidade biológica, ela tem uma realidade familiar, tem uma realidade social. Nada disso pode ser esquecido na hora de nós planejarmos a educação. E, terceiro, a educação tem que ser flexível, criativa e dar autonomia ao educando, que é esse nosso espírito reencarnado. Então, se ele chegar para mim e me questionar assim, ô tio, vem cá, por que eu tenho que estudar esse negócio, como é que é mesmo aí, esse peito e não sei o quê? É o corpo do espírito. Por que eu tenho que estudar isso? E aí eu vou responder para ele, é uma boa pergunta, meu filho. Por que você acha que você tem que estudar isso? Não, mas eu acho que eu não tenho que estudar. Tá, e você acha que eu teria que estudar o quê? Eu acho que eu teria que estudar os ensinos de Jesus. Ótimo, esquece o perispírito e vamos para Jesus. Ah, mas e o currículo? Currículo é flexível, tem que ser flexível. Tá? Nós temos que esquecer grade curricular. Nós temos que falar de rede curricular, né? Ou uma interrede, uma rede com interconexões, onde vai levar em consideração a realidade espiritual, vai levar em consideração a realidade reencarnatória desse espírito e dar a liberdade para ele. Nós não temos livre-arbítrio, então eu tenho que confiar nessa criança, nesse jovem,
mas sempre passando para ele que, para ele ter autonomia, ele precisa assumir também as suas responsabilidades. A lei é de consequências. A cada um é dado segundo as suas obras. Então, não é nada solto. No projeto, o projeto Educação do Espírito, que eu lancei, se pegar lá o currículo, pelo menos, é sugestão, né? Uma sugestão curricular, nós vamos ver que a sugestão curricular não alcança, não contempla todas as semanas do ano, considerando aí de fevereiro a novembro, né? Considerando janeiro, férias. Aí agora, olha, não tem aqui aula para todas as semanas do ano. Então vamos entender o seguinte. Primeiro, aula. Acabar com isso. Nós não estamos nem no centro espírita, nem na escola para ensinar, mas para caminhar com eles em aprendizado constante. É isso que nós temos que fazer. Segundo, quem foi que disse? Nós temos que ter um currículo formatado, engessado e que não pode receber mais nada. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O exemplo eu vou tirar, na verdade, de uma escola que nós assessoramos, mas que podemos levar para o centro espírita. Nessa escola, houve os alunos que trabalham misturados, em ciclos, eles estavam fazendo pesquisa sobre aves. E cada grupo estabeleceu o que gostaria de pesquisar sobre as aves. E aí foi feita a roda de conversa, que reúne todos os alunos daquele ciclo para apresentar as pesquisas. E havia um grupo que tinha resolvido estudar especificamente os morcegos. E aí, então, explicando sobre os morcegos, eles disseram que na pesquisa eles descobriram que o maior número de espécies de morcegos, eles vivem na América Latina. Aí uma aluna de outro grupo levantou a mão. E quando um aluno levanta a mão, para tudo, que a palavra vai para o aluno. E ele fez a pergunta. Eu quero saber onde fica essa América Latina. Para nós adultos, pergunta lógica, óbvio, ela não sabe. Até o grupo tem que responder. O grupo se entreolhou e confessou que não sabia, porque eles não tinham se preocupado com isso. E agora? Qual o problema? Aí olharam para mim, porque eu estava participando da roda como visitante. Eu falei, vamos lá. Que é assim, porque nós, em educação, nós temos que fazer o nosso educando pensar. Muito bem, vocês querem saber onde fica a América Latina. Eu quero saber se aqui na cidade onde fica esta escola, se aqui tem morcego. E aí eles começaram a contar as histórias, né, do sítio da vovó, de não sei o quê, e os morcegos surgiram. Ótimo. Em que país fica esta cidade? Em que país? O que nós somos? Aí a gente começou, tio, nós somos brasileiros. Eu não sei lá se eu sou, de repente eu sou argentino. Claro que não, tio, eu falo espanhol. Argentino fala espanhol? Fala, e eles começam a falar, né? Aí descobriram, a cidade fica no Brasil. Vem cá, se aqui tem morcego e a cidade fica no Brasil, isso quer dizer que no Brasil tem morcego? Aí o outro respondeu rapidinho, mas é claro, tio. E aí o educador... Claro, por quê? Me explica o raciocínio. Como você chegou a essa conclusão? E não basta ele dizer, é claro que aqui tem. Não, porque se aqui tem, porque não sei o que. Ele começou a raciocinar, ajudado pelos outros, concluiu que no Brasil tem morcego. Se no Brasil tem morcego, será que esse Brasil fica nessa tal de América Latina? Aí a outra lá, mas claro que sim. Por quê? Por que você chegou a essa conclusão? Aí, nesse debate todo, chegou à conclusão que o Brasil fazia parte dessa América Latina. Mas onde fica a tal da América Latina? E aí, brincando com eles, eu disse assim, olha, no meu tempo de escola, eu iria pesquisar no Atlas Geográfico, que vocês nem sabem o que é, o globo terrestre, mas que vocês também não sabem o que é, então vocês pesquisem no Google mesmo, porque Google é tudo agora, né? E aí devolvi para a professora. E ela então estabeleceu, olha só, vocês não podem encerrar o projeto, porque vocês não sabem onde fica a América Latina, então vocês vão ganhar mais uma semana de trabalho
E daqui a uma semana, em nova roda de conversa, vocês vão ter que responder essa pergunta, tá? E aí o outro grupo, fazendo apresentação lá das aves que voam, fez uma afirmação categórica. Existe uma ave que não voa. E aí todo mundo prestou atenção. Nossa, tem uma ave que não voa? Como pode ser? Toda ave voa. Que ave é essa? É a galinha. E aí deu uma discussão enorme. Porque eu já vi a galinha voar lá no quintal da minha avó. E ficou aquele negócio de galinha não voa. Vocês do interior sabem mais do que eu, que estou aqui na capital. Né? E aí, o processo é esse. Não tem que resolver lá na hora. O grupo volta a pesquisar, porque tem que responder as perguntas. Só depois que o grupo souber responder todas as perguntas, é que, bom, então o projeto pode ser encerrado, vocês agora sabem, vocês agora aprendem. E em espiritismo é a mesma coisa, é o que nós vamos fazer no centro espírita. Tá? É que nem ele chegar para mim, essa questão do perispírito. Mas, tio, sei lá, como é que é? A alma tem corpo? Tem corpo. Mas como assim que tem corpo? Mas só que você não pode pensar neste corpo que você tem agora, esse corpo de carne, que nós chamamos de corpo biológico. Então quando eu morrer, então eu viro fantasma. Bom, vamos começar a discutir isso. Será que tem diferença entre alma e fantasma? Mas, tio, é isso que eu quero saber do senhor. Mas agora você me pergunta, eu também não sei. Qual é a diferença entre alma e fantasma? A alma do outro mundo, já ouviu falar disso? Já, né? Depois da meia-noite. Pois é, será que a alma depois da meia-noite? E com essas coisas no ar, vem cá, junta aí o pessoal e vê quem quer pesquisar sobre isso. Vamos fazer um projeto de pesquisa. Fantasma e alma. O que são essas coisas? O que é que o Espiritismo explica para nós? Mas onde nós vamos estudar? Aí é a minha parte, como educador. Não, isso eu indico para vocês. Eu vou indicar uns vídeos no YouTube, alguns livros, algumas coisas. Olha, aqui no Centro Espírita você pode entrevistar a dona fulana, tá? Que ela vai poder dar umas explicações do seu fulano, tá bom? Vamos trabalhar, tá? Quanto tempo eu vou ficar com o projeto? Em princípio, 2 semanas, tá ok? Então, dois sábados, né? Se a educação espírita for aí no sábado ou no domingo, 2 sábados. Tá? E aí vamos fazer a roda de conversa, vocês vão apresentar, e qualquer coisa, mais uma semana, ou mesmo um mês inteiro, não tem problema, porque eles estão focados nisso. Então, nós vamos trabalhar isso. Tá? Agora, essa questão da educação espírita online, isso é uma novidade para todo mundo. Nós fomos pegos de surpresa em março, quando começamos a ter que fechar o centro espírita e começar a trabalhar através da internet. Então, eu diria o seguinte, que nós estamos ainda engatinhando, tateando, fazendo experiências de como realizar a educação espírita infantil e juvenil através da internet. Mas vamos trocar aqui agora os nossos expertos. Marcos, é muito legal a sua pedagogia de levar o conhecimento através da pergunta, né? A gente sempre responde com uma outra pergunta para fazer a criança ou adolescente pensar, na verdade, né? Levar a ele o pensamento, né? Que ele raciocine sobre o que ele está dizendo ou perguntando. A gente usa isso muito na educação, onde a gente faz, como o Alexandre já disse, o nosso projeto já tem 8 anos, num bairro bem carente, onde a gente tem vários tipos de crianças, vários tipos de religião, não exatamente. Então, a gente trabalha o Evangelho do Cristo mesmo. Lógico, com pinceladas, ir aprofundando devagar, né, para a doutrina espírita, mas com pinceladas morais, mais ao lado moral, porque o bairro onde a gente faz o trabalho necessita dessa bagagem moral, né? São famílias com algumas estruturadas, outras nem tanto. Então, são filhos e primos ao mesmo tempo, tudo meio parente. Então, é uma situação que não dá para você falar diretamente, como você falou, sobre perispírito, sobre outras coisas mais aprofundadas da doutrina. Mas até aí a gente tinha separação, como a Cláudia disse,
por idade, para a gente poder trabalhar. E outra coisa, né, Marcos? O olho no olho é muito importante na educação, né? Você está sabendo ali se a criança está prestando atenção em você, se está sendo interessante, se ela está perdida no mundo dela, né? Passa uma borboleta aí já não é mais. Então você começa a mudar o jeito de falar, o jeito de explicar, conta histórias, enfim. O olho no olho você consegue saber até onde você está alcançando essa criança realmente, né? Depois as brincadeiras, as atividades, enfim. E como você disse, com essa experiência, com a paralisação e a gente com essa ter que se adaptar online, você não tem mais o olho no olho com essa criança, né? Com as crianças. E essa é a dúvida nossa, né? Como a Cláudia falou, a gente trabalha assim, a primeira coisa, como a Cláudia trouxe aqui, até explicadinha, a Cláudia é toda detalhista, ela é professora, né? Então, eu acho que vou deixar ela explicar. A gente pega um tema e trabalha 4 semanas nesse tema. No outro sábado, no 5º sábado, a gente convida as crianças para participarem e vai passando assim, olha, naquele vídeo, o que você entendeu, como que você achou, e a gente vai conversando sobre esse tema, né? Mas como a Cláudia disse, nós estamos falando de crianças, pode ser de 8, de 7, ou de 13, de 14, porque temos relatos que tem criança de 9 anos, de 13 anos, então tem que ter um meio termo para se trabalhar com isso. Eu não posso falar de temas ou de termos muito onde a criança pequena não vai se interessar pelo assunto, né? E nem pode ser tão infantil que o jovem não vai se interessar pelo assunto, né? Certo. E a Cláudia pode falar um pouquinho mais, assim, da maneira que a gente achou, não sei, isso a gente gostaria da sua opinião, né, sobre os vídeos. Cláudia, espera só um pouquinho, então, deixa eu só fazer uma colocação. Bem, Allan Kardec, nos 12 anos em que esteve à frente da Revista Espírita, ele passou os 12 anos publicando artigos, falando o tempo todo que o Espiritismo não surgiu para tirar as pessoas das suas crenças religiosas. Desde que a pessoa se encontrou naquela determinada crença religiosa, o Espiritismo ele não surgiu para ir até ela e para dizer, não, sai daí e se torne espírita. O Espiritismo surgiu para combater o materialismo e o ateísmo. Tirar essas pessoas desse campo para levá-las à espiritualidade, à questão da alma imortal e da vida futura. Esse é o grande trabalho. Então, quando nós vamos trabalhar a educação espírita no Centro Espírita, eu, durante 20 anos, atuei aqui no Rio de Janeiro, numa instituição espírita, onde nós fazíamos esse trabalho dentro do Morro da Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo do Alemão, que é famosíssimo aí na mídia. E o grosso das nossas crianças vinha de pais evangélicos, era o grosso. Bem, mas eles sabiam que nós estávamos num centro espírita, ou seja, aquela instituição ali era uma instituição espírita. Então, por ser uma instituição espírita, obviamente que nós não poderíamos omitir o espiritismo. Respeitávamos a todos com as suas crenças, inclusive os pais, as famílias que eram atendidas, mas deixando bem claro, aqui é uma organização espírita, a nossa crença é essa, essa e essa. Agora, na educação das crianças e dos jovens, nós priorizávamos as questões morais. E é isso que eu priorizo também no projeto Educando o Espírito. Porque isso é o mais urgente. Nós precisamos fazer com que esses espíritos se religuem a Deus, a sua realidade espiritual, independente de crença religiosa. Porque ele pode ser evangélico, católico, judeu, budista, espírita, etc., mas, acima disso, o mais importante é que ele seja um homem ou mulher de bem.
Isso é que é o importante que está faltando para nós. E nós percebemos, com o passar do tempo, o desconhecimento que a maioria tem dos ensinos morais de Jesus. Porque muitos se apegam, na verdade, aos milagres, a isso, a aquilo. E, pessoal, mas olha só, a doutrina do Evangelho, ela pode ser resumida em 2 ensinos do nosso Mestre Jesus. Primeiro, amai-vos uns aos outros. Ou seja, todos nós estamos reencarnados para aprendermos a nos amar, porque nós somos irmãos, filhos de Deus. Para não haver engano em como fazer esse amor ao próximo, Jesus deu outro ensino que é perfeito, que é a chamada regra de ouro da educação. Ou seja, para que eu efetivamente consiga amar o meu próximo como tem que ser, eu só posso fazer a ele o que eu desejaria que ele me fizesse. Obviamente que eu só vou desejar que ele me faça o bem. Então, se eu quero que ele me faça o bem, eu só posso fazer o bem para ele. Ah, mas aquele meu vizinho, ele lá quando chega no domingo, isso é som altíssimo, é festa, é não sei o quê, então é uma perturbação geral. Mas sabe o que eu fiz nesse último domingo? Coloquei as minhas caixas de som na janela e dá-lhe música espírita para ele ouvir, para ver o que é bom. Então você acabou de ferir a regra áurea da educação. Você só deve fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, na educação espírita, ou evangelização espírita, como muitos ainda chamam, nós temos que priorizar os ensinos morais do nosso Mestre Jesus e as consequências morais do Espiritismo ao nos encararmos como almas imortais, ó espíritos que estamos aqui reencarnados. Eu sempre digo que temas, como que foi o caso que eu citei aqui, perispírito, e outros, são temas que vão vir, claro, com o tempo, que nós podemos abordar, mas eles não são temas prioritários. É como receber o convite para falar na reunião pública do Centro Espírita. Marcos, você pode fazer a palestra para nós? Nossa, qual é o dia, qual é o horário? Sim, eu posso. Você já tem um tema? Temos sim, tá? Tudo bem, então, qual é o tema que vocês têm aí? Não, nós queremos que você fale sobre a gênese planetária ou como Deus cria os mundos. Desculpe, mas eu já não posso mais fazer a palestra. É tema para o público. E para falar sobre isso, eu vou ter que conversar com Deus. Eu preciso saber como é que eu faço isso. Como ele pode explicar uma coisa dessa? Vem cá, a pessoa acabou de entrar no centro espírita, brigou em casa, está com N problemas, vai sentar lá na plateia e vai ouvir o palestrante falar de como que os planetas são criados, qual é a teoria espírita da criação dos planetas e do universo. Deixa isso para um grupo de estudo, mas não para reunião pública. Porque ele vai sair do centro espírita do mesmo jeito que entrou. A mensagem não vai entrar nele. Então, agora, coloca lá, por exemplo, que é título de um livro meu, Superando Aflições e Vivendo Mais Feliz. Vai comunicar para a plateia inteira, porque nós entramos no campo moral, que é o mais importante. Tá? Agora, vou dar já uma sugestão a vocês, que vai servir para todo mundo. Já que presencialmente as crianças e os jovens eram separados pelos seus ciclos, isso pode ser feito também online. É claro que nós vamos ter que, nesse caso, abrir grupos em horários diferenciados. Por exemplo, esse ciclo de 7 a 9 anos, por exemplo, no horário, só vou aqui dar como exemplo, por exemplo, no horário de 8 às 9, ou de 8 a 8h45, e aí o outro ciclo, que vai pegar de 10 a 13 anos, vai, então, ter a sua educação espírita online das 10 às 10h45. Essa é uma maneira de conseguir fazer um pouco melhor. Pode ser feito simultaneamente? Pode, sem nenhum problema. Obviamente que nós vamos ter que ter educadores para cada faixa etária de ciclo, e que vão trabalhar aí simultaneamente com o seu ciclo. São maneiras de fazer. Mas me digam agora, então, como que vocês estão fazendo. Bom, a gente começou
primeiramente, falando sobre o Ubuntu, né? Que foi, a gente usou os termos no primeiro sábado, cooperação, respeito, depois gentileza e caridade. Porque a gente trabalhou com essa parte moral, né? Que é o que a gente acredita que nessa pandemia muitos se perderam com isso. Aí no último sábado a gente teve a participação das crianças. E como que a gente faz isso? Dentro de cada tema, a gente procura músicas, vídeos. Então a gente vai intercalando a nossa fala com os vídeos, com as músicas, porque se ficar somente eu e a Ana falando o tempo todo, não vai prender a atenção da criança. Né? Aí terminou o Ubuntu, a gente partiu para o Pai Nosso, explicando cada frase do Pai Nosso, né? E como a gente deve orar, que não é, a gente não pode simplesmente decorar a oração e falar de qualquer jeito. Então a gente foi também vídeo, música, sempre nessa sequência. Então nós levamos 3 sábados e fechamos no último com a participação do Arthur e da Isabela. E agora a gente trabalhou a oração de São Francisco, a história dele, né, que foi uma história de vida, de caridade, humanidade, desapego aos bens materiais, também no mesmo formato, com vídeos, músicas, tudo assim encaixando com as frases, né, da música dele. E no final, ontem, nós tivemos a participação do Arthur. Aí a gente coloca alguns vídeos, né, e pergunta para ele o que ele entendeu sobre aquilo. Então, a dinâmica, assim, o que nós achamos o melhor caminho, pela falta, como eu já disse, do olho no olho, que eu acho tão importante, né, é colocar os vídeos para que a criança também entenda, através da figura, do desenho, o sentimento que aquilo está passando para ele, né? De repente, eu posso ficar falando do Pai Nosso, e ele já sabe o Pai Nosso decorado, mas eu preciso mostrar para ele que não é para decorar o Pai Nosso, é para entender o Pai Nosso. Com vídeos que não tem nada a ver, às vezes desenhos que eles conhecem, desenhos que não têm o título de desenhos espíritas, são desenhos do cotidiano, para que a criança entenda. Essa foi a maneira que a gente está tentando, que a gente está aprendendo, na verdade, ainda. E aí, a sua opinião para a gente é muito importante pela sua bagagem, por todo o seu trabalho. Olha, nós estamos aqui trocando experiências também, né? O caminho tem que ser esse mesmo, tem que ser o mais lúdico possível, né? Então, vídeos, jogos, tudo que for possível, né, colocar online é muito importante. Né? E provocar que nesses 45 minutos, que eles tenham uma participação, respondam perguntas, alguma coisa, né, porque eles precisam participar. Seria bom que vocês perguntassem a eles o que eles gostariam também de estudar, que eles dessem sugestões de temas. E seria muito bom que vocês conversassem com os pais, para que nesse momento da educação espírita infanto-juvenil, que os pais, na medida, obviamente, do possível, estivessem juntos, participando também. E uma sugestão, que antes do encerrar, que ficasse alguma tarefa, alguma atividade, algo, para que eles desenvolvessem durante a semana com os pais, para poder apresentar na semana seguinte. Isso vai provocar uma interação maior, e embora não tenha muito bem o olho no olho, embora estejamos nos vendo aqui na telinha, mas provocando essa participação, essa interação, vai enriquecer bem mais. E quem sabe, com os temas sugeridos pelos próprios pais também, é importante ouvi-los, o que é que eles estão sentindo com seus filhos, o que eles gostariam também que fosse desenvolvido. Aí vocês vão poder formatar melhor esse trabalho, pelo menos a nível curricular, atendendo às demandas que são deles mesmo, e não simplesmente aquilo que nós achamos que seria o ideal para eles. Porque para nós pode parecer maravilhoso, mas pode não estar correspondendo ao que eles realmente querem, ao que estão sentindo. Então é importante ouvi-los. E quando nós ouvimos,
eles se sentem realmente participantes do processo. Pois eu fui ouvido, e já vão fazer. Olha, ela está acabando de comunicar que o tema tal, que não sei o quê, que já estão preparando o material. Aliás, em falar em preparar material, pedir a eles também sugestões. Eles conhecem muito. Navegam aí pela internet com esse celular, que é uma coisa maravilhosa. Enquanto nós, que já passamos de uma determinada idade, que eu não vou falar qual é, estamos ainda catando milho e olhando, no meu caso aqui, olhando para o neto lá, eu olho assim, meu Deus do céu, que velocidade, como é que... eu nem sabia que fazia isso. Mas tudo bem, vamos lá. Né? Então, isso aí enriquece. Você percebe, eu sou ouvido. Eu participo, né? Eu dou sugestões, eu falei para a tia que tinha lá não sei o quê, e realmente a tia foi ver e vai usar. Então, tudo isso é muito importante. O que nós temos muito visto acontecer nas escolas, por exemplo, é que os alunos, eles não se sentem participantes da escola. Eles não têm um sentimento de pertencimento à escola, porque tudo vem pronto, formatado, de cima para baixo, ele tem que seguir um monte de regras. Tem escola que não admite que você fale nem com o seu colega do lado, qualquer barulhinho já é indisciplina. E é por isso que nós estamos vendo 1000 problemas na escola. Quando nós trabalhamos aqui na Vila Cruzeiro, nesses 20 anos que eu falei a vocês, nós tínhamos uma parede lateral, né, do centro, do salão, que era uma parede assim, vazia, né? Um dia eu olhei para a parede e, por sugestão da escritora espírita, a Cleo Mello, que é daqui do Rio de Janeiro, ela me disse assim, uma vez ela nos visitou, disse assim, nossa, por que vocês não fazem aqui uma biblioteca? Fazer uma biblioteca para as crianças? Usar essa parede. Aí eu comecei a imaginar, realmente, com os painéis na altura das crianças, porque é para elas. Sim. E faz uma sapateira de livros. Boa ideia. Bom, peguei a turma toda da área da assistência, né, do serviço social, com as suas máquinas de costura, e expliquei qual era o projeto. Eu disse, mas como assim vai fazer uma sapateira para livro? Não é para sapato. Então, o que acontece? O plástico tem que ser transparente, porque as capas dos livros têm que aparecer. Vocês entenderam como é que tem que fazer? E no tamanho X. Fizeram. E fomos lá com furadeira e colocamos lá aquela sapateira de livros que era exclusiva para as crianças. Quando as pessoas olharam e disseram assim, com essa criançada vindo aqui dessa comunidade, isso aí não vai resistir, mas nem um mês. Vão rasgar tudo, os livros vão sumir. Se nós não educarmos, claro, isso vai acontecer. Mas se educarmos, se dermos as orientações, não vai acontecer. E quem vai controlar isso? As próprias crianças. Vai ter um caderno, uma delas vai ser eleita, e ela é que vai anotar o livro, quem está levando, a data, e o compromisso é sempre trazer no máximo em 15 dias, e o livro em bom estado. Claro, um outro livro vai desaparecer, vai rasgar alguma coisa, mas vamos aprender. E aí pegamos toda parte, né, da literatura infanto-juvenil espírita, escolhemos os títulos e colocamos lá na sapateira de livros. Foi um sucesso estrondoso. Surgiram rodas de leitura, contação de histórias. Eu lembro até hoje, como foi bonito sentar lá com uma menina, e ela pegou um livro e disse que ia contar história para mim. Só que era analfabeta. Né? Então, com o livro de cabeça para baixo, ela abriu o livro e começou a contar a história para mim. E aí nós fomos daquela coisa. Aí, claro, que teve um que já sabia ler, foi lá cutucar, tio, está com o livro ao contrário, deixa para lá, tanto faz como tanto fez. Mas ela não está contando a história do livro, mas a história dela é linda e maravilhosa. Então, o que vale é a história que ela está contando, é assim que ela vai se desenvolver. Bem, depois de um ano, com aquela sapateira de livros ocupando aquela parede lateral inteira do Centro Espírita, nós tivemos uma meia dúzia de casos de livro que desapareceu, ou livro que rasgou, ou que a criança se empolgou com o livro e saiu lá pintando e desenhando no próprio livro, e o resto estava tudo lá. E, paulatinamente, nós íamos renovando os títulos, ficavam mais ou menos, se não me engano, ficavam 50 títulos expostos, e no próprio salão. Aí o que aconteceu? A criançada, nos dias de reunião pública, apareciam lá. Tio, podemos usar a biblioteca agora?
Às vezes eu permitia, porque tinha um espaço de tempo, e outras vezes não dava tempo e eu explicava, olha, não vai dar tempo, né? Porque os adultos já estão entrando, né? Vai ter a palestra e tal. Mas se vocês chegarem mais cedo, pode. E aí a biblioteca, então, começou a funcionar em todos os dias que o Centro Espírita abria para qualquer coisa. A criançada entrava e já estava lá no mundo delas. Claro, não dá para fazer isso, obviamente, online. Tá? Mas, online, nós podemos indicar livros da literatura infanto-juvenil, podemos... Né? Eu vou aqui agora cometer aqui, né, um ilícito, porque tem aí os direitos autorais, mas nós podemos conversar com as editoras e solicitar autorização, né, para transformarmos as páginas dos livros em arquivos PDF, né, e, de repente, podemos trabalhar, se não o livro todo, mas partes dele. Tomemos só esse cuidado. Entre em contato com a editora, porque ainda tem uma lei, que é a Lei dos Direitos Autorais, nós não podemos simplesmente sair escaneando o livro e distribuindo pela internet. Isso aí é contra a lei. Tá? Mas vamos conversar com a editora, explicar o projeto. Podemos escanear aqui essa parte do livro, que vai ser distribuído exclusivamente às crianças aqui da nossa educação espírita. E com isso nós vamos trabalhando. Então tem muita coisa que pode ser feita então, para enriquecer todo esse trabalho online e pensem nessa possibilidade de continuar trabalhando com as crianças por ciclos. Porque realmente é muito difícil você trabalhar dos 8 aos 15 anos. Realmente, então, esse ciclo está grande demais. Exatamente. Tá? Dos 8 aos 10, dos 10 aos 13, alguma coisa assim para facilitar esse trabalho. Obrigada. Só para... nesse sentido, Marcos, que você comentou dos convites, só para você ter uma ideia, o Ubuntu acabou surgindo como primeiro tema, proposto pela Ana e pela Cláudia, porque, coincidentemente, a gente acabou criando um vínculo muito grande com o Wagner Moura, e a gente aproveitou a ideia, elas dividiram em 4 temas principais, para a gente até sentir, se ia ter alguém assistindo, se ia ter... Enfim, e os outros 2 temas que elas trataram foi justamente por sugestão das crianças que participaram. E o que a gente tem cobrado, muito é o que você falou, dos pais participarem, é da gente colocar os pais, inclusive, nas transmissões. E o material que tem sido surpreendente para a gente é que elas pedem sempre essas atividades, falam já o tema que vai ser, né? Para as crianças nos mandarem, né? Vídeos, pinturas, desenho, elas falando, ou vídeo de alguma coisa. Isso tem surtido um resultado muito grande nesse aspecto que você falou. As pessoas, o Arthur, por exemplo, que é a segunda vez que ele participa com a gente, ele está se sentindo, e para nós também, ele está se sentindo um trabalhador. Ontem, porque ele falou sozinho, sem a mãe, sem ninguém, eu deixo aqui, eu faço aqui, eu deixo aqui, minha mãe me ajudou para organizar, porque eu sou meio enrolado, mas depois sentou na frente da tela e foi embora. Então, eu acho que isso que você comentou, elas têm um cuidado muito especial e o retorno tem sido muito importante nesse aspecto. Como teve o caso oposto também. Nós convidamos alguns, e aí, olha, eu não assisto, só no dia que eu vou participar e tal. Não, então nós vamos colocar as crianças que estão participando, que estão interessadas, estão acompanhando essa semana, que estão mandando para a gente as atividades, as sugestões, enfim. E acabou se tornando muito dinâmico nesse sentido. Porque eles querem alguma coisa que faça a relação, né? Porque senão fica exatamente no mesmo molde que eles estão saturados, que é a escola formal, né? Você senta aí, eu falo, você engole o que eu estou falando, é assim, porque é assim, e até logo. Então, a ideia delas tem sido muito nesse aspecto e tem funcionado. Para você ter uma ideia, sábado passado foi uma surpresa para a gente, sempre tem uma média, nós temos tido uma média no sábado de manhã, para você ter uma ideia, 45, 60 pessoas assistindo ao vivo, que é um número extremamente interessante, né? E no final do sábado, nós tínhamos 4.500 visualizações diretas na transmissão. Sempre é uma média de 1.500, 1.300 e tal. E com alguns pais entrando e falando assim, olha, minha filha tem 9 anos e não sei quem comentou, então eu estou participando com ela. Olha, como é que eu faço? Eu queria que o meu filho participasse e tal, como é que... Então, com essa abertura para os pais e para as crianças,
acabou tendo um retorno muito interessante nesse sentido. Tem muita gente falando, o Arthur é uma pérola e tal, e o Arthur é esse menino que participou ontem que eu te falei, ele falou ontem durante a semana, e você percebe na fala dele, os pais são espíritas, a menina que tem 9, que participou no outro mês com a gente, frequentava a educação espírita, ele falou, não ia não, eu não gostava não. Mas agora eu estou despertando, eu estou começando a estudar. A última vez que ele passou, deu um tombo na Ana e na Cláudia, que ele falou assim, olha, esse assunto que vocês falaram, eu fui pesquisar no livro dos Espíritos, e é na questão tal. As duas ficaram olhando, paradas assim, eu falei, gente, agora, o que elas vão fazer com esse menino? Criaram um monstro. E a ideia, para eles, para os outros que estão assistindo, a gente percebe nos comentários, tem outro menino que começou a assistir faz pouco tempo, o Felipe, eu queria participar, mas eu estou meio inseguro, e ontem ele mandou uma mensagem e falou assim, nossa, mas eu não tenho essa desenvoltura do Arthur. Mas o Arthur não era espírita até outro dia, ele nem sabia o que era isso. Vamos falar. Então, essa dinâmica das crianças participarem e dos pais tem sido fundamental para o trabalho, mesmo sendo extremamente... A gente está se adaptando, tentando descobrir como fazer, né? Mas a primeira coisa que a gente tem certeza é que a participação das crianças, principalmente, e é claro que com o respaldo dos pais, né? Porque você não quer que uma criança de 9 tenha esse tipo de iniciativa, embora eles deem show na gente, na tecnologia, mas se não sentisse incentivo dos pais colocarem, a Camila, que é a mãe do Arthur, está encantada com o menino, está se interessando, está estudando. Ele falou, eu estou pegando alguma coisa da literatura espírita, então, por conta, estudando, que se não tiver o apoio do pai e o incentivo dos pais, a gente sabe que fica complicado. Então, elas conseguiram... desculpa, pode falar. Ontem, inclusive, ele falou que estava começando a estudar a vida de Chico Xavier. Ele falou que, além do livro, ele estava começando a estudar a vida de Chico Xavier. Ele falou ontem que, como ele era católico, mas agora que ele está se achando espírita, está se encontrando, então ele está procurando outro tipo de leitura, de literatura, né? E a gente dá um espaço, assim, todo final do programa a gente fala, olha, a gente gostaria que vocês dessem opinião, se não está legal, se a gente muda o vídeo, se vocês querem participar mandando alguma coisa diferente sobre o assunto, a gente deixa eles à vontade na página, né? Quando eles mandam um desenho, a gente coloca na página, a gente coloca ao vivo, olha o desenho da semana passada. Então, a gente está tentando mesmo esse acesso mais fácil, assim, para que eles opinem mesmo no trabalho. Olha, tia, faz assim, ou faz, né? Você acha que a gente deve contar a história? Você acha que a gente deve só passar o vídeo? E aí a gente vai recebendo essas opiniões, e esse Arthur, agora que toda vez que ele participa, a gente deixa ele tocar sozinho. Fala aí, Arthur, e bom. O que vocês estão fazendo está ótimo, né? Vocês mesmos já estão colhendo os bons resultados, né? Então, está mostrando que vocês estão no bom caminho, né? Claro que tem coisas que podem melhorar, novas coisas podem entrar, mas o caminho que vocês estão fazendo está muito bom. Tem agora que continuar. Vocês podem, acredito que vocês já estão aí com uma certa experiência online, e que talvez vocês possam analisar a possibilidade, porque, como o Alexandre acabou de falar, a atuação dos pais é imprescindível, é essencial, é muito importante. Mas não apenas acompanhando seus filhos nesse trabalho da educação espírita infanto-juvenil, mas, quem sabe, vocês não vão poder abrir um trabalho específico para os pais. Tive uma experiência aqui no Rio de Janeiro, e aí surgiu todo um projeto por causa disso. Eu era um coordenador pedagógico, aqui numa casa espírita muito grande aqui do Rio de Janeiro, e que tem uma área de assistência e promoção social muito grande, porque atende diversas comunidades aqui do Rio, e havia um problema sério com as mães, que eram as que mais frequentavam, né? Eu sempre brinquei que os pais eram OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. Não, mas qual é o problema? Porque a gente fala, faz as palestras para elas, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí eu propus que substituíssemos as palestras por um curso de formação dos pais e de como melhor educar os filhos.
nós conseguimos, em equipe, formatar o curso, que tem duração de 3 anos, e tem o seguinte, não é uma pessoa que vai trabalhar com elas, nós vamos formar duplas. E formando duplas, nós vamos fazer uma dinâmica bem grande, nós vamos interagir mesmo com elas, nós vamos ser provocativos. Para vocês terem uma ideia, eu formei, por exemplo, dupla com uma outra companheira, para trabalharmos, então, o primeiro ciclo, né? Foi o primeiro ano, para trabalhar com todas as mães. E aí, falei, olha, hoje nós vamos trabalhar um tema que é ligado à educação dos filhos, mas nós vamos começar aqui com uma dramatização. Vamos fazer um teatrinho aqui na frente para vocês, tá bom? Eu sou o filho e ela aqui vai ser a minha mãe. Tudo bem? Podemos começar? Vamos lá. Aí eu comecei, né? Ô, mãe, olha só, tô saindo. Tá saindo para onde? Com a turma. E vai fazer o quê? Vamos lá pro baile funk. Mas filho meu não vai pro baile funk coisa nenhuma. E qual é, mãe? Qual é o problema? Que sei o quê? Aí comecei a brigar com ela, e ela comigo, aquela coisa e tal. Se você falar mais alguma coisa e levantar a voz para mim, e eu te dou uns tapas muito bem dados aí, que eu não sei o quê. E foi aquela confusão que nós fizemos lá. Aí paramos, olhamos para as mães, e aí, o que vocês acham aqui dessa encenação, essa mãe e esse filho? O que é isso? Que onde já se viu? Que não sei o que lá, e depois a mãe ameaçar, bater no filho, que não sei o que lá. Aí a outra, mas você faz isso com a sua filha, fulana. Aí elas começaram, né? Para jogar para fora, né? Tudo bem. O que vocês acham que deveria, então, acontecer? Deveria ter diálogo, porque tem que ter mais amor. Vamos refazer a cena? Aí nós fizemos tudo de novo. Ô, mãe, olha só, posso sair com os meus colegas? Depende, você vai para onde? Eu estava querendo ir para o baile. Filho, senta aqui, vamos conversar sobre esse negócio de baile funk aí. E aí nós refizemos a cena. E aí, o que vocês acharam? Agora sim, muito melhor. É isso que tem que acontecer? Aí a outra lá. Mas vocês todos sabem, todo mundo conhece a minha filha aqui e sabe que aquela é da pá virada, né? Que aquela lá não é fácil, tá? E aquela lá eu sempre tratei no cabo de vassoura. Aí a outra, como é que é? Você batia nela, você bate nela com cabo de vassoura? Não, eu batia, porque desde que eu entrei aqui e comecei a ver essas lições, eu parei, mas eu sempre falo para ela, quando ela está meio atacada, a vassoura está atrás da porta. Aí eu falei, olha, gente, parabéns para ela, porque quando ela chegou aqui, ela batia na filha com cabo de vassoura. Agora só ameaça. Isso se chama progresso. Tá? Um dia ela vai também parar de ameaçar. E vai chegar uma outra etapa que ela vai jogar o cabo de vassoura fora. Mas tudo é com o seu tempo. Tá vendo? E esse é o nosso trabalho aqui. Então, quando você faz de uma forma bastante lúdica, provocativa, e isso pode ser feito pela internet, eu faço isso na educação à distância do IBEM Educa, lançando perguntas, questionamentos em cima do que o aluno escreve, encosto ele na parede, exijo que ele explique, mas isso na situação tal, acontecendo dentro da sala de aula, mas e aí você vai fazer o quê? Porque a sua teoria aqui foi muito bonita, mas eu quero saber na prática. O aluno fez isso e isso. E agora, o que é que você faz? Você vai sair correndo da sala de aula e arrancar os cabelos? Então você vai... Isso funciona na educação à distância. Os vídeos, jogos e assim por diante. Pensem nisso, né? Em ter também um trabalho online com os pais para trabalhar essa questão da educação dos filhos. Isso é muito importante. Obrigada. Tá ótimo. Marcos, passamos um pouquinho. Marcos, obrigado pela participação. Foi uma alegria. Depois, com calma, você vê os comentários. Teve muito bacana, teve gente que tem trabalho de educação infantil, que está se interessando. O site está aí, né? O pessoal eu coloquei várias vezes para quem puder acessar. Mas muito obrigado. Foi uma manhã extremamente agradável, extremamente produtiva. Nós só temos a agradecer todo o carinho, a atenção, o tempo disponível no sábado. O Edmilson, que está com a gente, brinca que o domingo agora virou missa do Amigos do Bem, esse horário, né? Mas foi uma alegria muito grande. Muito obrigado, viu, Marcos? Nada. Antes da minha despedida, só quero mostrar a vocês, olha, eu tenho 2 livros, tá, que são livros espíritas, voltados à educação, que trabalham nesses projetos, que é o Prática Educativa para Pais e Educadores, e
o Educação com o Cristo. Tá? Pode adquirir, sai normalmente nas livrarias e distribuidoras, tem muito conteúdo. E eu que agradeço por esse convite, por conhecê-los, trocarmos aqui algumas ideias e experiências. Que Jesus lhes abençoe, continue nesse trabalho, façam contato com todo mundo aí que está escrevendo aqui através do Face e do YouTube aqui, é muita gente, e eu estou ao dispor de todos que quiserem conversar sobre a educação espírita. Muito obrigado, paz em todos os corações. Nós que agradecemos, obrigada. Obrigada. Deixa eu só, Marcos, hoje nós vamos estar transmitindo daí da sua cidade, José da Luz, o Centro Espírita José da Luz. Nós vamos estar, eles pediram para a gente fazer a transmissão pela nossa página, vai estar o Paulo e a Leia e o Alexandre Sancor, 6 horas da tarde. Então, quem estiver disponível, os dois são amigos, tá? Paulo e a Leia, queridos amigos nossos, e o Alexandre nós conhecemos agora, mas vai ter uma homenagem ao José da Luz, acho que são 64 anos de centro aí do Rio. Gente, bom dia, bom domingo para todos. Bom domingo, tchau, tchau.